Olá, eu sou Maicon Nunes e estamos de volta no nosso curso rápido de fotografia mobile, do olhar à imagem. E agora a gente vai para um processo muito legal, que é como se fosse revelar o nosso material, né? A gente vai para campo, fotografa bastante, né? Faz bastante fotografias ali, mas como é que a gente consegue editar esse material? Muitas vezes a gente faz uma foto e geralmente, né, nas nossas câmeras de telefone, a gente fotografa ali em cores, né? E aí depois a gente quer dar um toque mais dramático, a gente quer puxar um pouco mais para o amarelo, um pouco mais para o azul, ou talvez a gente quer colocar em preto e branco, né? Tudo isso é um processo de edição. Às vezes a gente quer fazer um corte, né, que é reenquadrar uma imagem, né, para que a composição fique mais correta, ou até alinhar o horizonte que está um pouco torto, trazer um pouco mais de nitidez, um pouco mais, né, de destaque. Tudo isso faz parte do processo de edição que a gente vai conhecer agora. E também a gente vai conhecer agora, né, um pouco desse trabalho que é a curadoria. E a curadoria é poder alinhar que todas as fotografias que foram feitas dentro de um ensaio fotográfico possam ter uma conversa entre elas, né? Possam fazer sentido, né? Quando a gente usa esse termo ensaio fotográfico, muitas vezes a gente pensa, né, naquele ensaio que tem a modelo ou modelo que faz aquelas fotos no estúdio ou que faz um ensaio de casamento, né, do casamento, aquelas fotos todas ali. Isso também é um ensaio, mas também é um ensaio a junção de várias fotos que se transformam num trabalho, né? Isso é muito importante porque pelo motivo de fazer uma exposição fotográfica, né? Fotos que conversem umas com as outras, fotos de diversos fotógrafos que têm estilos diferentes, mas que dentro daquela exposição permeiam por uma linha de trabalho, né? Quando a gente vai fazer fotografias para compor o nosso dossiê, ali, o nosso relatório, melhor dizendo, né? A gente precisa ali também ter uma linha de raciocínio, né? Muitas vezes a gente faz ali meio que de qualquer jeito, nas pressas, sem ter essas informações, e aí quando o material chega para a pessoa que vai ler o nosso relatório, ou a pessoa que vai ver a nossa exposição, uma fotografia não conversa com a outra, né? Então, nessa parte final do nosso curso, a gente vai estar aprendendo a editar o nosso material e também a fazer uma curadoria, certo? Eu sei que eu passei uma tarefa para vocês, que depois eu vou estar analisando para poder fazer a edição e fazer a curadoria, mas aqui no curso eu separei algumas fotos, né, que eu fiz uma curadoria e que a gente vai poder agora saber como montar essa curadoria, né? Eu tenho aqui uma categoria separada aqui, né, de 10 fotos que eu fiz durante esses anos todos que eu trabalho com fotografia, principalmente na região norte, né, e aí tendo sempre a Amazônia em destaque no meu trabalho, eu separei algumas fotos que eu gosto e de diversos momentos, de diversos locais diferentes, né, mas elas têm uma conversa. Então aqui eu tenho foto de algumas crianças, né, que tem um trabalho bem legal, e aí aqui eu começo a separar. Olha só, essa foto aqui, né, não sei se você está vendo aqui na tela do telefone, foi tirada lá em Afuá, na região do Marajó, né, no outro lado do Marajó, lá perto da foz do rio Amazonas. Aqui eu já tenho o rio Amazonas passando perto, né, de uma região também do Marajó, né. Aqui eu tenho uma outra seleção que já é o rio Xingu, já lá embaixo, perto aqui de Altamira, né, perto de São Félix do Xingu, vocês conhecem muito bem que é a região de vocês, né? Aí aqui eu tenho o povo Kayapó, um povo muito amado, que foi o primeiro povo que tive o prazer de conhecer, né, que fica ali perto da Volta Grande do Xingu, né, uma aldeia que eu tive a oportunidade. E aí eu tenho, né, uma outra criança também Kayapó, sorridente, feliz, né? E aqui também mais uma bem expressiva, olha só a composição fotográfica. Olha a regra dos terços que a gente trabalhou aqui, ó, bem justificadinha, né? Aquela coisa toda. Depois eu também tenho uma outra fotografia que eu fiz também nessa região do Xingu, é uma outra criança do povo Kayapó, né? Que está ali na beira do rio, olha só a composição que a gente tem aqui, olha a regra dos terços que a gente tem. O elemento principal está aqui no nosso canto direito da imagem, né? Aqui do lado esquerdo, nessa leitura, tem um amigo dele olhando para ele. Aqui, isso aqui é lá na Vila do Arrependido, lá no sul do Pará, quase ali
no sudeste paraense, na verdade, na divisa entre o Pará e o Maranhão, ali perto do Rio Gurupi, né? Uma criança debaixo da mesa brincando com a vela. Também aqui eu tenho, né, a minha regra dos terços bem implícita, né? O equilíbrio entre o ISO, a abertura e a velocidade. Por quê? Porque aqui é uma fotografia noturna, né? Feita com uma vela iluminada, não tem nada mais que ilumine isso aqui. Então eu não poderia botar o ISO tão alto para não trazer ruído e não tão baixo para deixar escuro, né? Eu dei um equilíbrio nessa foto aqui para deixar a face do lado esquerdo dele, que é onde ele segura a vela, mais iluminado e um pouco mais escuro para o lado direito, né? Então tudo isso a gente vai compondo. Aqui também eu tenho a foto de um amiguinho meu, né, filho de um amigo meu lá do povo Tembé, né? Já tá grandão o menino agora. Mas olha aqui a regra dos terços aqui, bem aplicada, né? Ele da esquerda para a direita. Aqui eu poderia aproveitar para escrever um texto legal, né? Compor o meu relatório, compor a minha exposição fotográfica. Aqui eu também tenho parte do rio Amazonas, né? Vista de cima. Claro que isso não foi uma foto tirada com um telefone, né? Mas foi uma foto tirada num helicóptero com uma câmera profissional. Mas que nesse momento que a gente está falando de curadoria, falando de edição, faz total sentido, né? A gente poder compor coisas desse tipo, né? Porque o estilo fotográfico que você aprende a ter, o seu olhar fotográfico que você começa a se descobrir, né? Que é como uma digital, né? Cada um nasce com o seu e vai aprimorando. Ele pode ser aplicado tanto para o telefone, tanto para câmeras profissionais, tanto para drone, né? Para qualquer estilo, né? de equipamento que você for usar, né? Porque a fotografia, apesar de estar muito atrelada a equipamentos, a gente aprendeu durante os nossos encontros que a fotografia ela é feita, antes de tudo, ela é feita com quem nós somos, né? E aqui a gente tem aqui essas 10 fotos separadas que elas compõem, né, esse elemento. E aí agora a gente vai trazer para um software de edição, onde a gente vai dar um pouco mais de destaque, onde a gente vai deixar um pouco mais preto e branco, onde a gente vai deixar mais colorido, e aí a gente vai fazer esse trabalho também de edição. Algumas fotos já estão editadas, mas eu vou transformar em uma forma que eu possa também reeditá-las para a gente poder aprender junto, tá bom? Um dos softwares que eu vou estar usando é o Snipseed, tá? Snipseed é um software gratuito que você pode entrar na internet, na sua Play Store ou no seu Apple Store. Você não paga nada, tá? Ele é identificado por essa folhinha aqui, ó, bem bonitinho. Por muitos anos eu usei ele, tá? Aqui tem uma foto minha aqui, até eu vou apagar essa foto aqui pra gente poder aprender aqui. Beleza. Aparentemente você baixa, instala ele é totalmente de graça. E aqui a gente vai adicionar uma foto para a gente poder estar trabalhando, tá? Eu vou estar selecionando uma por uma, né? Que ele seleciona uma por uma. E aí aqui eu tenho alguns recursos que eu posso estar trabalhando. Eu tenho um recurso automático, né? Que ele faz uma análise geral da foto e dá uma equilibrada. Não muda muita coisa, até porque essa foto já foi editada em outro dado momento. Que eu tenho a opção aqui de fazer voltar ao original. E aqui sim, nos ajustes eu tenho várias opções de ajuste, tá? Aqui embaixo, quando eu clico aqui nesse recurso bem aqui no final, eu tenho o brilho, né? Para deixar mais claro, eu tenho o contraste, saturação, né? Eu tenho as luzes mais altas, a sombra, eu tenho a temperatura e a gente vai estar mexendo um pouquinho, né? Para poder deixar isso aqui bem equilibrado, tá? Então aqui eu posso mexer no brilho, ó. Tá vendo que ela tá ficando mais estourada? É quase como se a gente tivesse deixado o ISO mais alto, né? Só que quando eu deixo mais estourado, olha como é que eu começo a perder informação. Começo a perder informação do rio que estava lá atrás. E isso para mim não é importante, né? Não é legal. Eu começo aqui então a trazer mais, ó, normal do jeito que estava, e eu começo a trazer um pouco mais, deixando mais escuro. Depois eu venho aqui para o contraste. Eu posso botar mais contraste? Posso, ó. Ele vai ficando mais dramático, mas vai escurecendo mais a nossa imagem. Não é isso que eu quero. Eu quero trazer um equilíbrio aqui de deixar ela um pouquinho mais lavada, entendeu? Sem contraste aqui. Todo esse processo de edição, ele é muito atrelado também à curadoria, porque ali o tom da minha edição vai ser muito direcionado
pelo lado que a minha curadoria vai dar. Então, se eu quero deixar as coisas mais vívidas, aí eu vou deixar tudo mais colorido, tudo mais saturado, tudo mais cheio de brilho, ou também eu posso deixar as coisas um pouco mais escuras, né? Deixar todas em preto e branco para trazer um pouco mais de dramaticidade, para falar sobre a importância das coisas, entendeu? Então, tipo, a gente tem que ter essa dosagem, né? Então aqui, ó, posso mexer nesse ambiente aqui. Quando eu mexo no ambiente, esse recurso ele traz mais nitidez para mim. Olha só, ó lá, ó. Aqui não tenho tanto, ó. Olha lá em 100%. Como ele começou a trazer um pouco mais de foco. Isso às vezes é muito bom quando a gente tem um foco que a gente chama doce, sabe, que não está nem focado nem desfocado. Então isso aqui acaba trazendo um pouco mais de foco, tá? Mas tem que saber dosar, senão fica muito carregado e não fica legal não, tá? Depois eu tenho aqui o calor, né, que é como se fosse a nossa temperatura. Posso deixar ele mais amarelado, ó, puxando para um tom, né, mais quente, né? Ou eu posso também trazer para um tom mais frio, né? Deixando ela um pouco mais azulada, que é também, consequentemente, eu acabo mexendo na temperatura das cores que estão em cena, tá? Não é o caso disso daqui, tá bom? Então aqui eu tenho, é brincadeira, sabe? Tipo, não é brincadeira, né? No caso, é tentativa e erro, né? Você vai mexendo conforme aquilo que você quer fazer, conforme o seu gosto, né? Mas aqui eu tenho bastante recursos de poder mexer, né, nessas inúmeras opções. Por exemplo, o seletivo, O seletivo aqui no Snapseed, eu seleciono uma parte que eu quero trabalhar. Um exemplo aqui, eu vou trabalhar só no menino, né? Então eu clico aqui no ponto e vou trazendo o brilho só para o rapazinho, né? E aí aqui eu posso mexer só aqui, só no menino. Aqui, vamos lá. Tá. Ó, o pontinho que ele criou. Quer dizer que naquele ponto que ele criou, eu vou lá e vou trabalhar só naquele ponto. Ó, tá vendo? Ah, mas é só brilho? Não, tem contraste, saturação, estrutura, que é um pouco outro recurso também mais de foco, né? Que ele acaba trazendo um foco já mais digital, não é um foco real, não, né? Então é onde eu quero escurecer, onde eu quero trazer um pouco mais de um efeito exclusivo só para aquilo, ó lá. Ó, eu tenho aqui a opção, né, desse seletivo aqui que me ajuda bastante, né? É que antigamente a gente acha que esse tipo de edição que a gente está fazendo aqui é coisa moderna, não é não? Porque antigamente, no início da década, assim, quando o pessoal começou a imprimir tudo, que trabalhava mais com fotografia analógica, quer dizer, esse tipo de trabalho era feito no pincel, entendeu? Ah, você dava uma pincelada ali para trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de contraste, um pouco mais de sombra, sabe? Tudo era feito manualmente mesmo nos laboratórios fotográficos, tá? Aí aqui eu tenho uma opção também da nossa correção. Por exemplo, eu posso corrigir aqui o nosso ângulo. Olha, se a imagem estivesse torta, né? Aqui eu estaria dando uma corrigida. Aqui eu poderia estar dando o que? Reenquadrando, ó, ajustando um pouco mais o enquadramento, tá vendo? Poderia deixar um pouco mais fechadinho, ou até talvez poderia vir aqui trabalhar e transformar essa foto de horizontal para uma foto vertical, né? E aí eu poderia também fazer pequenas correções aqui na foto, né? Tirar alguma imperfeição se eu quisesse apagar, né? Por exemplo, aqui eu tenho inúmeras ferramentas, ó. Quando eu clico em ferramenta, eu tenho detalhes, tonalidades, tem um efeito de foco que eu posso trabalhar mais aqui, ó. Ó lá, botar o foco mais para cá, né? Definir como é que ele vai se comportar, tá vendo? A intensidade do foco, olha só. Então tudo isso daqui acaba sendo recursos que vão me ajudar na minha edição, né? Posso trazer um pouco mais de detalhes aqui, ó, que é aquele outro foco, né? Mais digital, né? Que reforça, né? Eu posso estar aqui, vamos supor, deixa eu mexer o quê? Posso trazer um glow, e aqui são efeitos que eu particularmente não gosto de mexer, né? Não gosto de mexer nisso aqui porque não é o meu estilo de trabalho, mas acaba sendo uma opção para a gente poder, né, dar mais brilho, mais vida, enfim, cada um vai mexendo aquilo que conforme lhe atrai.
né? Eu particularmente não gosto de mexer nesses efeitos de brilho e tudo assim, até porque descaracteriza muito a fotografia, bom? Então o que acontece? Nesse caso aqui eu vou estar tratando ela em preto e branco, porque é o estilo que eu quero trabalhar, tá? Então eu venho aqui em ajuste primário, né? Venho aqui em saturação e tiro totalmente o brilho, tá? Deixo totalmente preto e branco. Percebi ali que o brilho está um pouco elevado, então eu vou clicar no brilho e vou tirar um pouquinho do brilho, tá? Vou botar um pouquinho de contraste também, porque eu quero, né, ter um pouco mais desse contraste. E vamos supor que agora eu queira colocar um pouco mais de grão. Deixa eu ver se eu tenho aqui vinheta, detalhes, curva. Não tenho aqui o grão, mas acho que eu posso trabalhar com vintage, que aqui eu tenho os efeitos mais interessantes. Não tenho um grão aqui. Eu vou vir aqui, efeito de foco, curvas. Deixa eu ver se eu consigo achar um. Ele tem um novo aqui. Esse aqui já me ajuda. Vou deixar ele um pouco mais. Isso. Aqui. Granulação, achei. Vou deixar a granulação mais alta. Vou mexer aqui no desbotar e deixar normal, porque eu não quero que ele desbote, né? E a intensidade do filtro eu vou diminuir para uns 14%. Então a minha imagem saiu disso aqui, desse amarelinho, né, que tava, para esse estilo aqui, ó, né? Então aqui eu tenho mais amarelo, tá, aquela coisa toda, e agora ela tá um pouco mais dramática, que é assim um preto e branco, porque é essa linha de raciocínio que eu quero dar para esse material, essa curadoria. Aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, clico no botão e venho salvar uma versão original, né? Ou exportar uma cópia. No caso eu vou salvar a versão original, ok? E aí eu posso também pegar e analisar aqui dentro dessas camadinhas que são bem aqui no meio, ó, todo o processo que eu fiz, tá? Todo o processo que eu fiz um ajuste em cima do original, depois eu fiz outro ajuste, coloquei um efeito e posso salvar como aparência. E aí uma vez eu boto aqui preto e branco, boto PB, pronto, um preto e branco que eu gosto de trabalhar. Salvei, opa, já estava salvo, pronto. E agora tem a minha aparência salva aqui, ó, no preto e branco. Tem todas essas opções aqui que são presetadas, já são programadas, mas eu tenho meu preto e branco aqui. Como eu já elaborei, né, o estilo da edição que eu quero, como eu já elaborei a curadoria, né, separei as fotos que eu quero, como eu já dei um tom para esse trabalho que eu vou apresentar, como se fosse uma exposição fotográfica, eu não preciso estar replicando, né? Eu posso simplesmente clicar aqui em aparência, achar o que eu fiz, ó, e já apliquei para todo mundo, para as próximas fotos. Claro que eu vou poder mexer, enfim, né, em cima de alguma coisa, né? Eu quero aqui mexer um pouquinho nas ferramentas aqui, que eu acho que eu tenho que ajustar um pouco mais o brilho, que fica um pouco mais escuro, beleza? Que eu acho que eu vou mexer um pouquinho nas sombras, porque está um pouco escuro aqui o rio. Então eu vou abrir um pouquinho mais, um pouquinho menos, deixa eu ver aqui. Isso, pronto. Ok. E vou exportar também, salvar o original, tá? Aí, consequentemente, eu vou fazer isso tudo para todas as fotos, tá? No Snipseed você tem que fazer isso manualmente, uma por uma, tá? A diferença do Lightroom é que você pode fazer isso em lote, tá bom? Isso aqui é na versão paga, né? Mas enfim, é um recurso para quem trabalha profissionalmente com fotografia, seja fotografia com câmeras ou com telefone, é uma mão na roda, tá? Porque aí você configura um preset para você trabalhar no Lightroom, né? Monta aquela foto do jeito que você quer e replica aquilo para todas as fotos, né? Então, em vez de você trabalhar por unidade, você trabalha por lote e exporta por lote também, né? A gente exporta tudo de uma vez só. Aqui, ó, coloquei, ó, pronto. Só que eu preciso editar alguma coisa aqui nessa foto, que eu acho que tá precisando ter um pouquinho mais de brilho também, que ficou um pouco opaca. Eu acho que o brilho aqui, deixa eu trazer um pouco mais, abaixar as luzes altas, ó.
vai baixar bem aqui na bochechinha, aqui, isso, tem um estourado aqui assim, né? As sombras aqui eu acho que eu posso trabalhar um pouquinho mais para abrir um pouco mais, que eu quero fazer aquele trabalhar. Mas aqui nessa foto tem uma coisa legal que eu quero trabalhar, que é o quê? Que é um seletivo, tá? Então deixa eu pegar o seletivo que tá aqui, e aí eu vou dar um zoom aqui, eu vou pinçar, né? E eu vou botar um seletivo bem aqui, ó, no olho da pessoa, tá? E aqui eu vou trazer um pouco mais de brilho. Por quê? Esse estilo de fotografia eu gosto muito de fazer porque ele me permite, ó, cadê aqui? Vamos lá, meu filho. Ai, caramba, vamos lá. Tá dando difícil. Isso. Ó lá. É porque eu quero ver um pouco do reflexo dentro da pupila da pessoa, sabe? Vou colocar um outro zoomzinho aqui, colocar um outro aqui. E aqui eu vou dar ó lá, só pontual, né? Então, eu saí disso aqui para isso aqui, né? Olha aqui dentro do olhar dela aqui, tá vendo? Ó lá, né? Então, ficou bem interessante. Também eu vou exportar essa foto, né? Ok. Isso aqui é uma das coisas que eu não gosto nesse aplicativo, né? Tem que fazer isso toda vez manualmente, né? Então, aqui, tá bom. Gostei, mas acho que eu vou colocar um pouco mais de contraste, né? Um pouco mais de contraste aqui, que eu acho que é interessante. Como é uma foto muito aberta, eu vou colocar um pouco mais de nitidez, também que fica interessante, tá? Pronto, e aí exporta, né? Eu queria ver uma versão que nesse software aqui que eu pudesse fazer ele de forma geral, né? E aí aqui, esse aqui também, vou mexer na ferramenta aqui, dar um pouco mais de detalhe e vou dar um pouco mais de brilho. Isso, aqui um pouquinho mais de brilho. Beleza, eu gostei disso daqui, pá, vou exportar, salvei. Então, esses recursos dentro do Snapseed ou em outros softwares de edição que você se adeque melhor, eles podem muito bem transformar a sua fotografia, né, de uma foto mais simples, aquela coisa toda, para uma foto extremamente, né, bem elaborada, né? Tudo depende de como você for editar. Eu estou editando aqui em preto e branco porque é um estilo de fotografia que eu gosto bastante, né? Um jeito que eu gosto bastante de poder tá compondo, porque para mim as cores muitas das vezes elas acabam me tirando o foco da persona, né, do objeto fotografado. Então, em preto e branco eu fico mais preso à forma, né, do que propriamente dito as cores, né? Então eu acabo muitas vezes trabalhando com preto e branco por causa disso, né? Aqui, tirar um pouco do contraste aqui que me incomodou, abrir um pouquinho mais. Vem aqui para eu botar um pouco mais de detalhe aqui também, para trazer uma dramaticidade, né? E pronto. Esse software aqui eu já conheço há bastante tempo, tá? Eu usava antes pro telefone, eu sempre usei ele, né? Depois que eu passei a trabalhar com Lightroom no telefone, eu meio que dei uma abandonada, né? Mas ele é muito útil, tá? Até porque ele é gratuito. Bom, então ele acaba sendo bem versátil, tá? Uma das poucas coisas que eu não gosto muito é porque você não pode trabalhar em lote, né, em grande quantidade, tá? Essa aqui tá boa. Enfim, eu vou só agora terminar aqui, fazer a última foto que eu quero. Não, tem mais duas aqui. E aí depois eu vou virar o telefone aqui para mostrar para vocês de forma tela cheia, assim, que fica bem bonito como é que ficou esse material, tá? Na verdade eu vou passar eles pro telefone, pro computador, e aí a gente acompanha junto, tá bom? A última foto aqui, que é esse outro rio aqui, também é o Rio Amazonas. Vou trazer um pouco mais de brilho, um pouco mais de contraste, né?
E aqui um pouco mais de nitidez, assim. Pronto, já fiz, né? Deixa eu ver aí que agora faltou a última aqui. Ah, não. Isso sim. Ah, não, realmente faltou a última. Pronto. Vou trazer esse daqui. Aí esse processo de edição, ele é muito, eu gosto muito, assim, é uma coisa que me relaxa bastante, né? Boto uma musiquinha ali, fico ouvindo direitinho ali o meu me curtindo uma vibe de ouvir uma boa música, e aí eu vou me deixando levar, né, pelo aquilo que eu acho que é interessante aqui para a edição que eu estou fazendo, né? Então eu vou selecionar aqui essas fotos, vou passar pro computador, e aí a gente vai ver aqui juntos aqui como é que ficou o resultado dessa curadoria e dessa edição, né? Nesse caso, as fotografias já estavam editadas, todas elas coloridas, tá? Mas eu quis deixar elas preto e branco para poder mostrar, né, como é que seria esse processo aqui, né, da edição, né? Então, aqui tem essa criança aqui segurando uma borboleta, né, que pousou na mãozinha dela. Ó, aí eu já aqui tenho esse outro menino aqui, aí quando eu coloquei um pouco mais de nitidez, ele trouxe um pouco mais de ruído, mas para mim tá tudo bem, simula um pouco a película, fica algo interessante. Aqui também, ó, bem focado, né, o fundo totalmente desfocado, enfim, e tirando as fotos aéreas aqui, o resto tudo poderia ter sido feito com o telefone celular, tá? Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Ó, então essas são fotografias que a gente poderia ter compartilhado aí, criado com telefone, né? E essas aqui que eu fiz com o drone, né? E, enfim, em helicóptero, também faz parte do processo de edição que eu queria mostrar, né? Mas esse já é uma outra coisa, né? Faz parte dessa curadoria aqui, tá bom? Só revisando então, para a gente finalizar o nosso módulo aqui, a gente aprendeu a importância da fotografia como ferramenta de construção, não apenas da imagem, mas da narrativa, né? Como forma de expressão, como forma de denúncia, como forma também de contar o que a gente viu dentro dessa nossa realidade, né? A gente entendeu, né, para que ela serve, né? Que ela não serve apenas para comunicar, né? Ela serve também para contar uma boa história, né? Para poder transmitir uma mensagem, né? E a gente viu um pouquinho das regras básicas assim que a gente tem que ter em mente, né? Claro que uma das frases que a gente falou por aqui, né, que não há regras boas na fotografia, né? O que existem são apenas boas fotografias. Então, às vezes aquela fotografia que pode estar aparentemente errada é uma fotografia que traz uma mensagem, que traz uma força, que traz todo um simbolismo, né? E aí a gente aprendeu sobre a regra dos terços, né? Que são bem visíveis dentro dos nossos telefones, que são aquelas tipo como se fosse um joguinho da velha, aquelas barrinhas, né? Onde eu posso colocar mais posicionado na direita ou à esquerda, posso trabalhar com as linhas de profundidade também, né? Que são aqueles meus pontos de fuga ali que me ajudam a trazer mais leitura, mais precisão, mais direcionamento para nossa fotografia. Luz e sombra, né? Que sempre é importante, porque a luz marca de um lado, a sombra de outro, e acaba quando a gente percebe aquela luz, aquela sombra ali, a gente consegue também fazer uma fotografia que chame atenção, e que isso faz parte do nosso espaço ali de composição fotográfica, né? Aí a gente viu o triângulo, né, da fotografia, né, esse tripé da fotografia, que é a abertura, velocidade e ISO, e como resolver isso, né? Muitas vezes a gente não tem esse recurso de forma nativa na câmera do telefone, mas que através de aplicativos, né, como o Lightroom ou com algum outro do seu gosto, que você consiga se adaptar melhor, ele tem ali a possibilidade de trabalhar com abertura para deixar mais claro, mais escuro, né? Aí tem recursos como aquele modo retrato de foto, que já desfoca o fundo e foca no primeiro plano, né? A gente também viu ali que se usar o ISO demais eu vou trazer ruído, né? E também a gente conseguiu ver ali o balanço de branco, né? Que deixa um pouco mais quente,
puxando mais para o amarelo, ou deixando um pouco mais frio, puxando para o azul, tudo isso acaba influenciando na forma como a gente transmite a nossa fotografia, né? E claro, a gente fez o exercício, né? Eu espero que vocês tenham feito, e também a gente fez esse processo de edição de curadoria, tá bom? Eu agradeço imensamente a participação nessa troca de saberes, nesse compartilhamento, né, de conhecimento, e espero que isso possa somar com vocês na formação de vocês, né, dos professores e professoras aí do território da Transamazônica e do Xingu, tá bom? Antemão, deixo claro que todos os participantes estarão, né, se quiserem, estarão participando de um grupo, onde a gente vai ali estar trabalhando ali a questão de interação, né? Então vocês podem postar algumas fotos, eu faço uma análise, faço uma crítica, dou uma dica ali, a gente se ajuda para que a gente possa estar construindo uma boa fotografia e contando boas histórias. Eu sou Maicon Nunes, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.